Bom, querido ouvinte, você que nos acompanha, agora está nos acompanhando também no YouTube, sabe que no mês de setembro a gente sempre capricha nos nossos convidados aqui para tomar um café, né, no nosso quadro da Voz do Tradutor. Mas hoje eu estou muito feliz, estou radiante, porque já faz muito tempo que eu gostaria muito de trazer essa convidada aqui, e hoje deu certo de encaixar as agendas. Então, nós vamos fechar o mês de setembro com chave de ouro, com a presença da querida Simone Homem de Mello. Seja bem-vinda, Simone, à Voz do Tradutor. Obrigada, Damiana. Eu agradeço muito o convite, eu admiro bastante o trabalho de vocês com essas iniciativas para os tradutores nas redes. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Que, na verdade, Simone, o ouvinte já está acostumado a ouvir Casa Guilherme de Almeida no nosso primeiro quadro das notícias, que a gente sempre traz a agenda do espaço, que é riquíssima. Mas antes da gente entrar no tema da casa, né? Bom, para quem não conhece a Simone ela é escritora, ela é tradutora literária, ela é dramaturgista, é libretista de ópera, é mestra em literatura alemã na Universidade de Köln, né, de Colônia, na Alemanha, é doutora em estudos da tradução pela Federal de Santa Catarina, coordena o Centro de Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida. Mas, antes da gente falar do museu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que você tem esse currículo maravilhoso, riquíssimo, que é uma inspiração, né? Eu sempre tento trazer como inspiração para mim as pessoas que têm essa formação acadêmica, que eu acho extremamente importante, e está na minha lista, Simone, você ainda vai me ver fazendo o meu mestrado, se Deus quiser, aquele desafio de abrir a agenda, né, do tradutor ali de linha de frente, para se dedicar aos estudos acadêmicos, mas eu acho algo extremamente importante. Mas eu queria que você contasse rapidamente como que surgiu esse seu amor pelas letras e como que surgiu a tradução na sua vida? Ó, Damiana, o amor pelas letras, eu acho que ele vem assim de um prazer da leitura, né? Assim, eu sempre li muito e sempre gostei muito, então da literatura, né? Então isso foi se dando ao longo da minha vida escolar, até mesmo. Então no final da escola eu já tinha certeza que eu queria estudar letras e tudo. Mas a minha história com a tradução é um pouco mais tortuosa, porque eu lembro que quando eu saindo da faculdade, recebi os primeiros convites para traduzir ainda livros, eh, livros de ciências sociais, de teoria literária, etc., com um certo desafio de se traduzirem citações, por exemplo, de Shakespeare, etc. Eu lembro que eu tinha pânico total. Eu falava, é a última coisa que eu quero fazer na vida é traduzir, porque eu tinha aquele medo da sombra do original, porque eu falava, eu já escrevia, certo? Mas escrever você escreve, né? Você escreve do nada. Agora, quando você traduz, existe um original ali te olhando o tempo inteiro. Então, eu tinha um medo muito grande disso, né? E ainda fiz esses trabalhos iniciais e foi só depois que o meu amor pela literatura alemã, e sobretudo por um autor que eu sempre li muito e que eu traduzo hoje, que é o romancista, acima de tudo, romancista e também dramaturgo austríaco Peter Handke, que quando saiu um livro específico dele chamado A Perda da Imagem, eu fiquei tão fascinada que eu falei, eu preciso traduzir isso de qualquer jeito para o português para mostrar para as pessoas. E ali que eu engatei na tradução literária de uma forma mais contínua, né? Então eu traduzo mais poesia, na verdade, que são trabalhos de longa duração, mas de qualquer forma eu também traduzo esse autor, que é um prosador. Você é a Mulher Maravilha, Simone, porque traduzir poesia, eu acho que para o tradutor é o calcanhar de Aquiles, assim. Já existe o receio, até pelo julgamento, né, do tradutor traidor. Já existe todo o desafio de não só traduzir. Bom, o tradutor não só traduz palavras, mas existe toda uma entrelinha na poesia, um ritmo, né? Então, ó, já fica aqui minha plena admiração, né? Tá vendo? Essas mulheres maravilhas da tradução, Simone, uma delas, certo? Quando você fala do medo, também eu acho que isso é muito presente. Eu, como venho da área técnica, quando você fala da literária,
que medo, né? Porque existe também aquele peso de representar a voz do autor naquele outro idioma, né? Como que você venceu esse medo, Simone? Eu acho que foi quando o prazer superou o medo, sabe? Quando, assim, esse desejo de mostrar alguma coisa para alguém, quer dizer, é um autor, é um livro que eu quero muito que as pessoas que eu amo leiam esse livro. Assim. Então, nesse caso, o meu amor ao autor, Peter Handke, e também à literatura, ele superou, né? E daí tem uma coisa também, né? Assim, quando eu comecei a traduzir Handke, eu já lia há mais de 15 anos a sua obra, né? Então, essa familiaridade, eu também vivia na Alemanha já há mais ou menos o mesmo tempo, e, e eu acho que também, assim, me deu uma segurança, né, assim, de eu me sentir à vontade com a língua e de me sentir à vontade com esse autor, né, de conhecer muito o autor, né, a ponto de me arriscar. Ele é considerado um autor muito difícil, mas para mim ele é fácil, porque eu leio ele desde sempre, para mim aquilo é normal, né? Eu lembro que as pessoas falavam, nossa, você morou na Áustria, você fala umas palavras austríacas, assim, eu falei, não, é que eu leio Peter Handke o tempo inteiro. É o dom do amor, né? Pela obra. E eu acho que é isso, quer dizer, como trabalhei com muitas áreas que envolvem a literatura, né? É, eu sempre digo que os tradutores são a minha tribo predileta, porque eu acho que são pessoas que se dedicam com muito amor ao que fazem, e os tradutores literários em especial têm essa dedicação absurda, né? Porque não é uma coisa cuja remuneração justificasse tanto empenho, né? Então, é uma mistura de profissão que a gente está tentando aqui no Brasil profissionalizar cada vez mais, espero que a gente consiga, né? Mas também um amor mesmo, né? Ao que faz. E um amor pelo intercâmbio, sabe? De trocar com as outras pessoas. Né? São profissionais muito solidários, na área de tradução literária, pelo menos, que é a que eu conheço, né? Não, e são mesmo. Eu brinco que é a família tradutória, né? Tem o tio do pavê, tem a prima engraçada, é a família. Nós temos personalidades diferentes, né? Do juramentado, técnico, literário, mas quando um precisa do outro, estamos juntos, né? Eu acho fantástico. E o melhor amigo do tradutor é o tradutor, porque consegue entender as nossas loucuras e as nossas alegrias, tristezas e A nossa crises obsessão por existenciais. palavras, né? Exatamente, né? A gente se reconhece nas dificuldades e alegrias, que muitas vezes a gente fica feliz e as pessoas que não trabalham com tradução não conseguem entender, nossa, mas ela está feliz porque ela pensou numa palavra, ela pensou numa expressão, então o tradutor ele consegue se identificar com os ganhos e também se compadecer da dor do outro. Isso é interessante. E você está à frente de um desafio, né, na Casa Guilherme de Almeida. Eu adorei que você pôde abrir esse espaço aqui, porque nós sempre divulgamos, sempre que possível, a agenda da casa, que é um espaço referência para nós que moramos aqui em São Paulo. Mas eu ainda recebo mensagens, Simone, de pessoas falando: nossa, eu passei lá na frente, eu vi a Casa Guilherme de Almeida, mas será que eu posso entrar? Será que eu posso só chegar? Então, eu queria que você contasse um pouco da história da casa, que faz parte de outras casas literárias que nós temos aqui em São Paulo, né, do Instituto Poiesis, mas que esta especificamente é dedicada à tradução, até pela história do Guilherme de Almeida, que eu acho que todo tradutor, você aí, aluno de graduação, está pensando, nossa, não sei quem é Guilherme de Almeida, anota aí para você dar um Google depois, que é uma pessoa extremamente importante para a literatura aqui de São Paulo, do movimento modernista e também da tradução, né? Então, Simone, eu queria que você contasse um pouco da história dessa casa, que é uma casa museu, mas que já foi um dia a casa do próprio Guilherme de Almeida, né? Sim. Antes de falar do museu, Damiana, eu vou tocar numa coisa que você falou aqui que é muito importante, quer dizer, o fato de as pessoas no Brasil ainda
perguntarem se elas podem entrar no museu, né? Isso é muito triste, né? Não que as pessoas me entristeçam, mas que o país me entristece, né? Porque a gente não se sente dono dos nossos espaços. Esse espaço é seu, é um museu do Estado de São Paulo, feito com, né, com o dinheiro do contribuinte e com, né, um trabalho de gerações de pessoas, antes funcionários públicos, hoje não mais, mas empenhados em fazer o melhor na Secretaria de Cultura do Estado, etc. Então, venham, apropriem-se desses espaços que são nossos, seus, nossos, né? Então fica aí É esse... uma casa. Eu acho que é o Museu do Tradutor, mas é a casa do tradutor, porque todas as vezes que eu estive aí, Simone, eu fui muito bem recebida. É um espaço extremamente acolhedor. Nós, tradutores que frequentamos a casa, vemos como aquele espaço onde nós reencontramos os nossos amigos, né? Sempre que existe algum evento aí, um lançamento, é aquela grande festa, né? Como a família, né, vai na casa dos pais, né, no Natal, a gente tem essa sensação na Casa Guilherme de Almeida, desse espaço acolhedor, de família, onde a gente se encontra, sempre aprende algo novo, né? Então, realmente, eu acho que nós precisamos combater essa ideia, né, de que o museu ele é nosso, mas essa casa especificamente, ela é a casa do tradutor, né? Sim, e é por causa, como você já falou, né, da figura do Guilherme de Almeida. Quer dizer, o museu Casa Guilherme de Almeida, ele existe, e na verdade, assim, é a casa, né, aqui em Perdizes, onde o poeta Guilherme de Almeida, um dos participantes da Semana de Arte Moderna, ele viveu de 1946 até a sua morte em 1969, né? 10 anos após a morte dele, a viúva, Baby de Almeida, vendeu ao Estado a casa toda com todo o seu acervo, que é muito importante pelo fato de ter uma coleção muito individual, muito particular, né, pessoal, de expoentes da arte moderna brasileira, né? Então ele era amigo de todos da Tarsila, da Anitta, do Oswald, do Mário, etc. Então você encontra primeiras edições, você encontra quadros, etc. Então é um museu muito aconchegante também por isso, né? A casa foi doada com todo o seu conteúdo, doada não, foi vendida com todo o seu conteúdo ao Estado, e, é, e durante muito tempo, inclusive eu morava ali perto na época, já, né, assim, em década de 80, digamos, e eu desconhecia, e conheço muita gente também interessada em cultura que não conhecia a existência da Casa Guilherme de Almeida. A partir do momento que ela passou uns anos fechada, né, assim, nos anos 2000, e no momento em que a Poiesis assumiu a Casa Guilherme de Almeida, então, isso foi 2009, ela foi transformada num centro de estudos de tradução literária. A ideia de que o museu não é só uma caixa, uma casa, uma caixa com coisas dentro, mas é um espaço que produz conhecimento, que resgata conhecimento, que preserva a memória e inclusive a memória imaterial, né? Então, além de ter lá toda a biblioteca do Guilherme de Almeida, toda a sua coleção pessoal, suas edições Príncipes, etc., tem também algo muito simbólico da memória imaterial, que é essa tradição da tradução literária no Brasil. O Guilherme de Almeida, ele é uma peça muito importante nessa tradição, na transmissão desses conhecimentos de uma das artes no Brasil que eu considero a das mais das mais elevadas, né, a arte da tradução literária no Brasil, mais incrível do que na maior parte dos países desenvolvidos que eu conheço. Então, assim, é uma memória muito importante. E esse o Guilherme de Almeida, ele traduzia, não só traduzia, né, de diversas línguas, diversos tipos, né, de literatura e de não literatura também, de línguas como inglês, francês, italiano, espanhol, grego antigo, alemão, né, traduzia de diversas línguas, e ficou muito conhecido por suas traduções de poesia, sobretudo o livro Poetas de França, de 1936, que é uma antologia de poesia francesa,
com autores de diversas épocas, até os contemporâneos a ele, e também paralelamente a Paul Verlaine, que é uma coletânea de Verlaine, e As Flores das Flores do Mal, de Baudelaire. E ele tem, o Guilherme de Almeida não só traduziu, né, tantos autores importantes de uma forma até então, assim, rara, né, na época dele, né, são traduções que até hoje são muito, muito legíveis, né, são traduções que não envelhecem porque elas mesmas se tornaram clássicos, né. Recentemente foi relançada, né, uma edição nova da tradução de Antígone, de Sófocles, pelo Guilherme de Almeida, que é considerada um dos ápices, assim, da história da tradução no Brasil. Então, essa edição está acessível de novo. Enfim, não só ele traduziu coisas tão importantes de forma tão singular, como ele é um dos únicos na sua época que tem uma reflexão sobre a tradução literária que é muito moderna, né? Muito moderna e que dialoga depois com o nosso grande marco da tradução de poesia, que é o grupo Neugandres, na década de 50, né, Augusto de Campos, Haroldo de Campos Décio Pinhatari, a nova vanguarda, né, Guilherme é da vanguarda de 22, esses autores são da vanguarda da década de 50, e que lançaram, que revolucionaram absolutamente a tradução de poesia no Brasil e no mundo, né. Então, dada essa importância do Guilherme de Almeida, a casa é um centro de estudos de tradução literária. E na época em que o museu foi reformado, readequado, né, e reinaugurou como um centro de estudos de tradução literária, foi nessa época que eu voltei da Alemanha e passei a coordenar o Centro de Estudos de Tradução Literária, acompanhei então isso desde o começo, e então essa é a ideia, o Centro de Estudos de Tradução Literária é uma instituição dentro de um museu que faz uma interface entre todos os profissionais que trabalham com a arte da tradução. O tradutor, o escritor, o editor, o pesquisador, né? Então, são áreas que estão interligadas visceralmente, mas que na institucionalização elas acabam não dialogando mais, né? Então, por exemplo, nem todo mundo tem acesso às coisas que são produzidas nas universidades, em parte bastante importantes, né? Ou então, quem está na universidade não tem acesso ao contato direto com o autor, com o tradutor, com essa experiência do mercado, não só do mercado, mas do ofício do tradutor, da oficina do tradutor. Então, a gente coloca todo mundo em contato, assim como você disse, é a casa do tradutor, então vocês passem lá que vai ter lugar para vocês de alguma forma. E uma coisa que eu acho muito legal é que vocês sempre colocam na programação lançamentos de livros, né? Tanto de livros traduzidos e trazer esse tradutor para contar um pouco dessa sua experiência em desenvolver essa tradução, como também abre o espaço para quem trabalha com a teoria da tradução, né? Então, quando existe algum pesquisador que lança algum livro que aborda temáticas dentro da teoria da tradução, também existe esse espaço aberto. E eu acho fantástico, porque nós que estamos no mercado conseguimos visualizar e entender o que está sendo produzido dentro da universidade, e também os colegas acadêmicos também conseguem, né, através dos relatos dos tradutores, entender quais são as dificuldades, né, é um espaço. Eu brinco, Simone, nos bastidores, que os eventos da Casa Guilherme de Almeida, você traz várias ideias para fazer projetos de pesquisa. Porque muitas vezes a gente se depara com problemáticas que, nossa, não tinha parado para pensar nisso, eu também tenho esse problema, eu também entro nessa crise quando eu me deparo com esse tipo de material. E lá a gente tem esses starts, porque muitas vezes nós não temos tempo, por conta dos prazos apertados e todas as pressões que nós vivemos no mercado, em refletir o nosso processo tradutório. Então, eu acho que o mais valioso desse espaço é estar aí com pessoas iguais, né, e poder trazer essas questões para a discussão, para a gente encontrar soluções e ferramentas para auxiliar esse tradutor, né? Sim, e também, Damiana, assim, a casa é o espaço do tradutor, é a casa do tradutor, e ao mesmo tempo é
um espaço, a nossa programação sobre tradução, ela é também para todo mundo que se interessa por literatura, né? Então, não é só para o profissional, mas é assim, quem se aproxima da literatura por meio da tradução, ouvindo o tradutor, etc., vai ter um acesso absolutamente íntimo à literatura, porque muitas pessoas dizem isso e sentem isso, né? A tradução é a forma mais íntima de você se apropriar da literatura, né? Porque você passa por coisas ali que nem o autor percebeu. Nem o autor sabe de coisas. Muitos autores falam, nossa, eu fui conversar com o meu tradutor e eu descobri um monte de coisa sobre o que eu escrevo, né? Porque não existe forma mais íntima. Então, qualquer pessoa interessada em literatura pode ter esse acesso, assim, de fato, à matéria da literatura, que é a linguagem, né? E também o tradutor em formação, né? Porque também existe essa lenda, tá? A Casa Guilherme de Almeida tem que ser profissional para ir lá. Não, né? E o que eu acho mais legal, porque eu, quando era iniciante, também estive na Casa Guilherme de Almeida, porque foi bem na época que eu comecei a trabalhar como tradutora em 2006. Então eu peguei essa fase de 2009, eu estive nesse evento, o primeiro evento do Dia do Tradutor da Casa Guilherme de Almeida, eu acompanhei um pouco dessa história, né? E foi um espaço que foi muito acolhedor para mim, até porque as pessoas que frequentam a casa são pessoas que gostam de aprender e também gostam de ensinar e compartilhar conhecimento. Então, eu também aprendi muito, não só com os eventos, mas também nos bastidores ali, em conhecer pessoas que também compartilharam conhecimento comigo dentro desse espaço. Então, eu falo que até o café na Casa Guilherme de Almeida é muito valioso, né? Até os momentos de intervalo, a gente acaba conhecendo pessoas que, de uma forma ou outra, a gente consegue compartilhar experiências. Isso é muito valioso. Bom, as paredes da Casa Guilherme de Almeida já emanam essa energia em ponto de encontro, né? Relacionado à literatura. Então, isso é fabuloso. Eu queria também, Simone, que você falasse um pouco sobre as atividades, porque a gente falou aqui dos eventos, mas vocês têm um programa formativo de tradutores literários, que acontece aí de tempos em tempos, a gente sempre anuncia quando tem as inscrições, mas as pessoas também têm dúvidas. Eu posso, qualquer pessoa pode participar, tem que ter um mínimo, né, de conhecimento para conseguir acompanhar o curso, quais os idiomas, né, eu sou tradutor de espanhol, eu sou tradutor de inglês, mas eu sou tradutor de francês. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre esse programa formativo. Sim, com prazer, Damiana. O programa formativo, ele existe desde 2013, a gente está agora, né, já completou 10 anos, na verdade, né, e é um programa que deu muito certo porque é algo único, ou seja, você não tem isso na universidade, você não tem isso em lugar nenhum e as pessoas precisam muito disso, quer dizer, é um espaço de intercâmbio. Primeiro, assim, quem pode se candidatar ao programa formativo? Qualquer pessoa que domine uma língua estrangeira a ponto de se sentir apto a traduzir literatura, né? Então, a gente não faz nenhum teste, nada assim, mas a pessoa ela tem que mostrar por meio da carta de intenção que ela manda, por meio do currículo, etc., que ela se habilita para isso, né? Isso significa que o perfil das pessoas do programa são muito diversos. Eu já aceitei desde estudantes secundaristas até pós-doutores, né? Assim. Então, o programa, assim, você tem um estudante secundarista ao lado de um pós-doutor. Isso torna o trabalho dos professores um trabalho desafiador, porque você lida com um grupo bastante heterogêneo muitas vezes, né? A maioria, o perfil mais recorrente é do estudante de letras, que não teve chance de ter isso na universidade, ou do recém-formado em letras, né? Que não teve enfim, na universidade tem interesse de seguir por essa carreira, mas até tradutores profissionais, por exemplo, tradutores técnicos, né, que têm medo de se aproximar da literatura. E às vezes até tradutores, por exemplo, e até tradutores literários que entram lá e eu pergunto, mas olha, você tem certeza? Porque você já é um tradutor literário, assim, o que você quer num programa que é um programa assim, né?
formativo, etc., a pessoa falando, olha, eu me sinto tão isolada, eu gostaria de conversar com as pessoas da minha área, eu gostaria de... E as pessoas vêm e adoram e acham super enriquecedor. Como você mesma falou, como a gente propõe uma junção entre teoria e prática, quem vem da teoria às vezes quer aprender a prática, quem vem da prática quer aprender a teoria e, né, as pessoas vão... Há muitos pesquisadores, professores universitários do Brasil inteiro Isso é às vezes, importante você ter mencionado. Eu recebo também muitas mensagens de colegas que, eu, né, terminei meu doutorado, tal, mas tenho medo de traduzir, né? Porque ainda não teve o contato com a prática. Então, quer dizer, vocês também abrem esse espaço para esse colega que tem uma bagagem infinita de pesquisador, mas que ainda tem medo da prática tradutória. sim. E a gente também, Damiana, a gente defende uma visão da tradução. Para nós, a tradução é uma arte, né, que deve ser tanto exercida como tal e remunerada como tal. Né? Esse é o nosso, isso que a gente gostaria de atingir, isso que a gente propaga. Né? E não só isso, mas essa arte, ela envolve um fazer textual, que é algo mais próximo ao escritor, né? E envolve uma reflexão sobre linguagem, que também é próximo de outras áreas da pesquisa, do pensamento, etc. Então, o que ocorre é o seguinte, que às vezes as pessoas falam, mas eu sou tradutor já profissional, não quero saber de teoria, não me interessa, traduzir a vida inteira sem teoria. Tem essa piada, né, entre os tradutores de que a teoria da tradução é tão importante para o tradutor como a ornitologia para os pássaros. Nossa, mas isso é velho, viu, Simone? Isso aí já está caindo por terra, graças a Deus, viu? É, porque o que que é, né? Assim, às vezes, de fato, tem gente que não tem interesse de se aprofundar a ponto de fazer uma pós-graduação em estudos da tradução, certo? E se aprofundar na teoria, o que eu acho legítimo. Ninguém precisa disso para traduzir, sinceramente. Mas o que a gente propõe é ter conhecimento de discursos teóricos sobre a tradução literária, porque quando você traduz, mesmo você traduzir um texto, você diz que não tem nada a ver com teoria da tradução, mas a sua tradução já contém uma teoria da tradução, saiba você ou não. Então é melhor você saber a que você está aderindo com a sua tradução e ter uma crítica, um olhar crítico em relação ao que você faz, inclusive para defender a sua tradução em público, se for necessário, né? Então, dá ferramentas ao tradutor para ele refletir sobre o seu fazer, né? E para que justamente ele possa dialogar, né? E fazer isso de uma forma mais consciente. O programa mais adequado para essa fase de reflexão sobre o próprio trabalho também é o programa de aprimoramento em tradução literária, que é coordenado desde o seu início em 2020 pelo grande Jiro Takahashi, editor, né, conhecidíssimo e Super parte da querido. nossa história editorial e de ensino também da tradução. E aí são pessoas que tem um projeto de tradução, já tem uma tradução iniciada, com contrato editorial, sem contrato editorial, e que gostaria de conversar sobre a sua própria tradução. É uma conversa bem mais produtiva, né? Porque a pessoa ela já iniciou um projeto, ela já tem uma ideia dali, e ela vai ter todos os outros que vão ler a sua tradução, outros participantes, sob orientação do Giro, que vão comentar aquela tradução e dizer o que eles acham, e daí surgem diálogos. Todos comentam as traduções de todos. Então, uma chance dessas é absolutamente única, né? Então, com o tempo, a gente vai desenvolvendo assim, formatos que sejam legais para todo mundo. Infelizmente, no programa formativo, a gente recebe geralmente o dobro de inscrições, de candidaturas, do que a gente tem de vagas, né? Então, infelizmente, a gente não consegue aceitar todo mundo, mas se alguém tivesse inscrito no programa e não tivesse sido aceito uma vez, entre em contato com a gente, vem conversar, porque às vezes, assim, o que é o mais importante no processo seletivo do programa, do programa formativo para tradutores literários? Aqui eu já estou dando uma dicasinha aqui no Olha, programa, no canal da Damiana, que é o seguinte: o seu envolvimento com a literatura. Porque não existe um bom tradutor literário que não tenha uma relação, pelo menos de curiosidade grande com a literatura, né? Então, o bom tradutor literário é o bom leitor de literatura. Então, se você demonstrar isso, né, se você tiver isso, você é um ótimo candidato para o programa.
É importante estar próximo também da casa, das atividades, né, Simone? Já vai conhecendo as pessoas, já vai tendo contato com porque é um ambiente de aprendizado, né? Você falou uma palavra-chave aqui, que eu anotei aqui com letras garrafais. É uma ferramenta. Eu vejo a teoria como uma ferramenta, porque todo momento, como tradutor, eu tenho que fazer escolhas. E se eu tenho ferramentas que me permitem peneirar escolhas melhores para o meu leitor, é muito importante. E é isso que a formação, né? E a formação eu falo que ela existe o tempo inteiro na carreira do tradutor, seja ela formal ou informal, mas ela precisa existir, né? Nós precisamos nos renovar o tempo todo, isso é importante. Sim. Bom, você. E a tradução envolve tantos tipos de conhecimento que, às vezes, você não pode dizer, então só aquela pessoa muito experiente que tem algo a dizer. Às vezes você pega justamente estudantes secundaristas que têm uma ótima relação com a literatura e que, nossa, tem um talento absurdo, né? Então, é algo que você vai se formando para sempre, você já traz muito com você e a sua vida inteira você vai se formando, porque é a vida, né? A tradução, a literatura é tudo que tem na vida, então dependendo do texto que você pegar para traduzir, você tem que se aprofundar em outro aspecto da vida que aquele autor traz à tona, né? É tudo que tem na vida, ó. Né? A gente vive, eu acho que a casa do tradutor é a única casa que tem livros em todos os cômodos. É algo que faz parte da nossa vivência, nós respiramos isso. Isso é importante. Então, ó, já anotou sua dica aí também. Se você tentou uma vez e não conseguiu, tente outra vez, né? O importante é que o espaço está aberto, acontece com periodicidade a abertura desses cursos. E também, é claro, às vezes não dá para abrir turmas gigantescas e diminuir a qualidade, né? Porque é um espaço de troca. Então, é importante tentar até conseguir, porque o espaço nós já temos, né? Bom, daqui a pouquinho a Simone vai abrir o evento que está acontecendo lá, em comemoração, inclusive, ao Dia do Tradutor. Mas, enfim, eu queria que você deixasse as dicas para quem está acompanhando, falando, nossa, que lugar legal, como que eu faço para saber a agenda, para eu conseguir me programar? E também, eu comemorei muito, tá? Quando eu sei que o momento era horrível, né, da pandemia, mas quando vocês começaram a fazer eventos online e depois alguns eventos híbridos, porque tem muitos colegas de outros estados que ficavam morrendo de vontade, né, já tinham ouvido falar da casa, mas queriam ter a sensação do que era participar de uma atividade, então foi um período importante, né? A gente estava num momento tão triste, tão tenso, e a gente tinha aquele espacinho online onde a gente podia se encontrar e respirar, né? Porque a arte é que nos faz viver, né, Simone? Acho que isso ficou muito claro, assim, na pandemia. Então, eu queria também que vocês comentassem se vocês pretendem continuar a fazer alguns eventos online e remotos, porque o pessoal mandou essa pergunta para a gente, viu? Sim, com certeza, Damiana. Na verdade é o seguinte, né? A gente resistiu muito a isso porque, assim, tem algo da tradução que, assim, o encontro humano é muito importante. E isso Sim, sim. continua sendo importante, continuará sendo importante. A gente vai continuar cultivando isso. Mas, por meio das atividades online, a gente consegue atingir pessoas no Brasil inteiro, em estados em que a gente não, em que não tem uma oferta desse tipo. Então, a gente vai manter, com certeza, uma programação online e a programação presencial, que provavelmente vai ser retomada, então, mais intensamente de novo no próximo ano, né? Porque a gente ainda está timidamente com a programação presencial. Existe uma programação mensal, né, do Centro de Estudos de Tradução Literária. Vocês acessando o site da Casa Guilherme de Almeida, www.casaguilhermedealmeida.org.br, você entrando em programação, você pode ver todas as atividades que estão sendo oferecidas, todas são gratuitas, né? Todas as atividades livres são gratuitas, os programas têm uma taxa simbólica, que é mais para comprometer o inscrito a manter a sua vaga, né? Mas toda a nossa programação é gratuita, então você pode se inscrever pelo site, né? E acompanhar e ver se a atividade daí em que formato ela vai ser, né? Mas por exemplo, nesse ano, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente está dedicando cursos aos tradutores modernos, então vai haver um curso agora
já houve um sobre Guilherme de Almeida, Carlos Drummond de Andrade, vai haver um sobre Manuel Bandeira. A gente tem um ciclo chamado Mulheres Tradutoras, porque a gente sabe que, principalmente nas instituições e né, nas premiações, etc., geralmente são homens que são premiados, é uma coisa estudada, inclusive, etc. Então, é importante mostrar o trabalho de tradutoras, né, e de pessoas que pensam a tradução. Então, isso também é importante, e a gente tem esse ciclo ao longo do ano inteiro, tem um ciclo dedicado à cultura Guarani-Mbuá, que vive na nossa cidade de São Paulo, no Pico do Jaraguá, ou seja, a visão da tradição Guarani, da palavra, né, pela cultura Guarani, que é uma visão muito especial e muito bonita, né? Então porque o que é a tradução, né? A tradução é pura interculturalidade, né? Não é apenas você saber palavras, a correspondência de certas palavras de uma língua para outra. Se você não entender a outra cultura, se você não entender a linguagem literária, etc., não adianta você saber inglês ou saber bem português, né? Claro, você precisa saber as duas línguas, mas sem isso, então, assim, também tem uma parte, assim, dedicada à interculturalidade com várias, enfim, um evento que a gente teve esse ano, por exemplo, Algo da China, em tradução, específico sobre a tradução da literatura chinesa, com tradutores do mundo inteiro, etc. Então, você encontra lá, assim... História da tradução, que eu vi que vocês tiveram alguns eventos relacionados também. Exatamente, exatamente. Então, basta você entrar no site, se inscrever e, assim, venha, né? Eu não sei, eu tenho um apreço pela literatura que é um pouco hermética, assim, aquela que eu olho e falo, gente, não entendi nada. E daí eu fico anos lá em cima daquilo e quero traduzir aquilo, né? Aquela que é de difícil acesso. Então, mesmo que se você tiver interesse e achar difícil, achar inacessível, não é inacessível, a gente só tem que conviver com as coisas, né? Então, não se intimidem, venham, quando forem lá na casa, podem falar que querem falar comigo, eu estou lá sempre, a gente pode tomar um café, sejam sempre super bem-vindos. Tem colegas que conheceram a casa através dos eventos online, eles perguntam, o dia que eu for para São Paulo, eu posso visitar a casa, independente da programação? Vocês têm um horário fixo que a casa fica aberta para visitação? Então, na verdade, assim, como cresceu muito a Casa Guilherme de Almeida, a gente tem um anexo, né? Então, existe o museu, a casa onde o Guilherme morou, na Rua Macapá, 187, e aí você tem os horários, que é o horário mais ou menos um horário comercial, né? Assim, acho que é melhor olhar no site, eu não estou com isso porque mudaram. Eu vou deixar na descrição o horário. Tá. Então, o horário de visitação é estipulado e a gente ainda está fazendo com inscrições, pela questão da pandemia ainda, mas isso vai melhorando aos poucos. Então, vocês vejam no site as instruções para visitação. E a gente tem um anexo da Casa Guilherme de Almeida, que é 5 minutos a pé do museu, que é na Rua Cardoso de Almeida, 1943, e lá é que ocorre grande parte das atividades que a gente faz, os cursos, etc., porque tem mais espaço, né? E também, então, vocês sempre observem a atividade em que parte, né, se é no museu, se é no anexo, mas é sempre... É pertinho, gente, é poucos quarteirõezinhos, assim, é uma rua gostosa, ali é um bairro super arborizado, gostoso, então, mesmo que você erre, dá tempo de chegar no local certo, porque é tudo muito pertinho, né? E para quem quiser vir para São Paulo e quiser fazer um selfie seu em São Paulo, a Casa Guilherme de Almeida tem um dos uns skylines mais bonitos de São Paulo, com a Avenida Paulista, com toda Higienópolis, assim, com a vista para o Vale do Pacaembu, para o estádio do Pacaembu. Então, também é um ponto turístico, né? Venham passear aqui, é um museu muito lindo. Uma coisa que me perguntaram também, Simone, é sobre a biblioteca, porque vocês têm uma biblioteca e como que funciona a consulta, se tem que agendar um horário, qualquer pessoa pode visitar essa biblioteca, como que funciona? Porque era a biblioteca do próprio Guilherme de Almeida, né? Então, a gente tem duas bibliotecas. Uma biblioteca que era do Guilherme de Almeida, e ela tem todos os livros que o Guilherme usou, né, na vida dele. Essa biblioteca, ela está catalogada
e você pode pesquisar na parte do acervo bibliográfico do site, você pode, tem um catálogo que você pode pesquisar os livros, né? E você pode daí escrever um e-mail para contato@casaguilhermedealmeida.org.br e agendar um horário para ver. Além dos livros que pertenceram ao Guilherme, a gente tem uma biblioteca de agregados, que são livros sobre o Guilherme de Almeida, sobre o modernismo, etc., que foram doados depois, ou seja, não foram usados por Guilherme de Almeida, mas estão lá para serem consultados. Essa também é uma possibilidade. E, por fim, a gente tem a biblioteca do Centro de Estudos de Tradução Literária, que é uma biblioteca de teoria da tradução, com publicações brasileiras e estrangeiras, e que, em parte, também está no catálogo da... Que está no site. Exatamente, que está no site. Dá para vocês pesquisarem pela máscara. E quem tiver interesse apenas de olhar, vir e falar: nossa, uma biblioteca, deixa eu ver o que tem lá. Dá uma passada aqui, escreve também, agenda, e a gente dá para ver também, porque está sempre chegando livro novo e o catálogo não está assim. O catálogo tem parte dos livros, mas não tem todos os livros. Então, dê uma olhada lá. E a gente tem isso justamente para criar uma biblioteca de referência, que as nossas bibliotecas, inclusive nas universidades, lamentavelmente, não são completas, né? Então, a gente quer ajudar nesse sentido também. Fantástico. Simone, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu queria aproveitar e agradecer a Jarisa, que fez essa ponte aqui para que esse encontro acontecesse. Mas antes de você ir embora, eu queria aproveitar aqui que estamos no mês da tradução, né, Dia do Tradutor, queria que você deixasse uma mensagem para os colegas tradutores e também para os colegas tradutores em formação, né, por esse dia importante que, na minha concepção, é um dia de comemoração, mas um dia de luta, né? Nós temos muitas coisas que precisamos dar uma atenção maior, como você falou, a questão da remuneração justa, a questão do respeito pelo profissional, que eu acredito que também muitas pessoas não entendem muito bem o que a gente faz, né? Às vezes existe uma colega intérprete uma vez falou para mim que falaram assim: eu quero alugar a cabine e os fones, né? Porque é automático, o fone que faz a interpretação ali, então, né? Se você contratar o aluguel da cabine e dos fones, infelizmente o seu evento não vai acontecer, né? Então eu percebo que ainda existe um tabu das pessoas não entenderem muito bem o que o tradutor faz, não conseguir visualizar que o tradutor está presente, né, no seu dia a dia. Quando eu e a Andréia lançamos a Fantástica História da Tradução, um dos jornais aqui publicou e recebeu uma carta de um leitor, que era um professor universitário, dizendo que quando ele leu o livro, ele olhou para a biblioteca dele e pensou: nossa, é um cemitério de tradutores, porque eu li todos esses livros, eu amo todos esses livros, eu não sei o nome de nenhum tradutor que me fez chegar a esse conhecimento. E diz que ele começou a abrir desesperadamente todos os livros dele e procurar no Google o nome dos tradutores e entender que eram pessoas que se dedicaram àquele material e que, né, então existe ainda esse desconhecimento que vocês também, ao abrir o espaço para pessoas curiosas, também proporcionam esse contato das pessoas conhecerem tradutores e também entenderem um pouco do processo, né? Então eu queria que você deixasse a sua mensagem para os tradutores, não só do Brasil, porque a gente tem ouvinte aqui, né? O pessoal da Rádio Achei USA, que nos ouve da Flórida, e também até o pessoal do Japão já está nos acompanhando. Então, global, vamos lá. Boa. Então, a minha mensagem vai ser de uma geração, né, da minha geração para a geração de vocês, que estão agora iniciando, etc., que é o seguinte: a minha geração, ela teve a chance de poder sonhar com profissões que não eram exatamente tão lucrativas, né? Porque, enfim, a gente achava que a gente ia conseguir e pronto, né? Então, esse capitalismo no estágio em que ele se encontra hoje é de tal voracidade que as pessoas acabam, principalmente em países em que a sociedade, né, principalmente nos últimos governos, costuma ser entregue à sua
ao Deus dará, né? Quer dizer que o Estado, a apologia do Estado mínimo, que não se cuida nem de saúde, nem de educação e nem de nada, né, das pessoas, as pessoas ficam amedrontadas e optam por profissões que vão dar aquela base financeira, etc, etc. Então é o seguinte, a minha mensagem é no sentido de que se você gosta disso, você vai viver disso. E você vai conseguir, e você vai ser feliz, né, se dedicando a algo de que você gosta, né? Então não se deixe intimidar por todas essas dificuldades. Se você tem apreço à linguagem, se você especificamente gosta de literatura e quer ser um tradutor literário, não se deixe intimidar pelos boatos verídicos de que tradução muito mal paga. Por quê? Uma pessoa que faz aquilo com amor, ela vai conseguir se estabelecer, e estamos aqui, a Casa Guilherme de Almeida, a Voz da Tradutora, a Damiana, muitas outras instituições que trabalham, e eu também deixo essa mensagem aqui para que a gente se junte, né, crie uma rede de instituições e de uma rede de tradutores, e que a gente se respalde reciprocamente na defesa dos nossos direitos, que não são só direitos de remuneração, mas também são direitos de reconhecimento e direitos básicos, né, que estão na Constituição e que, no caso dos tradutores, muitas vezes não são cumpridos. Então, Damiana, eu dou os parabéns a você pela sua trajetória, né, de fazer aí essa ponte, não só entre línguas, mas também entre tribos aqui da tradução no Brasil. E, enfim, agora no Sintra, que é um sindicato muito importante, então dou os parabéns a você e espero que a gente continue fazendo muitas coisas juntas. Com certeza. E olha que mensagem bonita, que eu fiquei aqui emocionada, porque só para complementar a Simone, né? Quando sentir medo, tem a Casa Guilherme de Almeida, né? Porque lá é o espaço onde nós nos encontramos, nos apoiamos, nos consolamos, encontramos forças, né? Então, Simone, obrigada. Acho que eu posso dizer até em nome da categoria, por todo o trabalho que você desenvolve, por criar esse espaço tão acolhedor, onde a gente pode se encontrar, né? Como profissionais e também como seres humanos, né? Então, obrigada por manter esse coração pulsante aí no centro de São Paulo. Sim, a gente vai continuar Ó, se incentivando aí. agora vocês vão ver as entrevistas gravadas, vocês vão descobrir que eu sou chorona. Coisa boa, Damiana. Obrigada, Bom, Simone. Já deixo o convite para você retornar outras vezes e, claro, manter a gente informado da agenda riquíssima da Casa Guilherme de Almeida. sim, pode contar comigo. Um abraço. Feliz Dia do Abraço. Tradutor. Feliz Dia do Tradutor.